Bom, boa noite, gente. Estamos começando aqui um Quebra o Balcão. Eu acho que algumas pessoas já estão sabendo do que se trata, que é um movimento, esse movimento que foi criado exatamente sobre os absurdos que a gente tem sabido por aqui, por terras caetés, como a gente costuma falar. É importante a gente falar que o que nós vamos debater hoje aqui surgiu a partir de uma... Eu não sei se a gente pode considerar uma denúncia, né, o que está acontecendo, que são verbas que estão sendo destinadas para outras pessoas que não para o próprio movimento audiovisual em Maceió, sem nenhum tipo de justificativa plausível para a classe. Então, hoje eu tenho aqui a presença do Vladimir Lima, né, que é jornalista e realizador audiovisual, o Henrique Oliveira, que é realizador audiovisual e presidente da ABD-IC, AL, e o Nivaldo Vasconcelos, que é realizador audiovisual, cineclubista, um monte de coisa, né? E membro do Conselho Municipal de Políticas Públicas Culturais no segmento audiovisual. Bom, eu acho que todo mundo, ou se não está sabendo agora, que no dia 13 de abril, mais de 30 cineastas alagoanos organizaram um ato silencioso em frente ao set de filmagem do longa-metragem nacional Olhar de Nice. É importante a gente falar isso porque foi através da imprensa que eles ficaram sabendo desse ocorrido. E esse documentário é do cineasta do Jorge Oliveira e o Pedro Zoca, não é isso? Zoca. E recebeu um patrocínio do governo do estado no valor de 200 mil para a filmagem parcial em Alagoas. Né? O que a gente está querendo entender é como é que é colocado 200 mil em prol de uma ação que não é do nosso estado, né? E por que é que isso se deu? Quando o edital, o terceiro edital, no caso, de audiovisual que sairia agora, não tem nenhuma previsão para acontecer, em função disso aqui. Né? Aí é interessante que vocês coloquem, inclusive na carta que foi destinada ao governo do estado, e a petição pública que está no ar, que ao final a gente vai apresentar todo o endereço, etc. E é muito engraçado porque diz assim, que o maior choque, de fato, foi a constatação dessa verba de 200 mil para esse projeto. E foi exatamente através, com recursos do Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, vocês que fazem parte desse movimento, para que a gente conseguisse, as pessoas que estão em casa também nos assistindo, que entendam o porquê e como isso é embasado, como é que isso se dá no parâmetro cultural mesmo, do que se refere ao audiovisual. Então, primeiro vale ressaltar alguns pontos, tipo, o caso do financiamento do filme, ele foi, na verdade, o estopim, né? É um movimento que começou a ser organizado pela classe audiovisual, mas que, através de uma série de reflexões da gente, a gente sempre quis propor como um movimento da cultura como um todo. Ele foi encabeçado inicialmente pela classe audiovisual, mas a ideia é agregar todos os outros agentes culturais, né? O pessoal do teatro, da música, da dança, enfim. E aí, como você falou, a gente soube por uma reportagem do jornal Gazeta, certo, que o filme conseguiu, pelo Estado, sim, esse financiamento de 200 mil e ainda tentaria captar mais, pelo menos, 200 mil com a Fundação Municipal de Cultura de Maceió. Só que recebemos a boa notícia que, graças à pressão do movimento, a verba que seria destinada também da Fundação Municipal de Cultura foi cortada. O que causou também uma série de outras ações que a gente pode tocar mais na frente. E aí, enfim, a gente organizou esse movimento de uma forma muito rápida. Foram quantos dias, Vladimir? Acho que em 4 dias, né, a discussão a gente lançou pela rede e rapidamente a gente criou um grupo e já desde sempre a gente propondo um movimento mais do que um movimento de debate e discussão, de ação, né? E por isso que a gente achou por bem, já que haveria essa filmagem, né, no Centro Histórico de Jaraguá, que poderia também simbolizar um momento histórico do audiovisual, mas, na verdade, da cultura como um todo, né? Talvez pela primeira vez, artistas tenham se unido em Alagoas, né, para poder exigir algo que, na verdade, já acontece há muito tempo, né, que é a chamada política de balcão,
que não é exclusividade de Alagoas, né? Ela já existiu em muitos outros lugares, deve existir ainda pelo Brasil, mas que vem sendo... Que é parecido com Jabá, né? Que se faz em rádio. Assim, a gente tem que deixar claro de que a gente não está falando de ilegalidade. Pelo menos nesse momento a gente não pode dizer que houve ilegalidade no repasse, de que o governo agiu de forma corrupta, que houve negociação por debaixo do pano. A gente não pode dizer isso. Não pode e não quer. Mas a gente sabe que essa prática de você chegar lá, eu sou um cineasta, ou sou um artista, ou sou um pintor consagrado. Estou aqui com o meu projeto, o governo me dá 200 mil a despeito de eu gravar 2 cenas gravadas internas que, embora, e a despeito de ser acerca de uma efeméride alagoana, né, que é a Anísio da Silveira, sabe, não necessariamente justificaria tanto recurso para 2 cenas apenas, enquanto pelo menos 30 realizadores, não significa que são só esses 30 que estavam no movimento que querem fazer filmes, estão sem a resposta do fomento estatal para a atividade audiovisual. Esse é o estopim, esse foi o ponto inicial que levou a gente a se mobilizar. Talvez pelo fato de os cineastas e os realizadores audiovisuais já terem um certo entrosamento, mas que, na verdade, a gente surge como um movimento que quer conclamar todos os outros setores, porque a gente entende a cultura como o elemento básico das relações sociais. E a gente acredita que é possível estabelecer, mais do que uma cadeia produtiva, uma política de desenvolvimento social pelo viés da cultura. E a principal crítica foi justamente como ele falou, foi pela forma como se deu o financiamento. Justamente porque, ao acessar o portal da transparência, que está disponível o link dentro inclusive da nossa carta... eu tô com a cópia aqui, não é? Realmente é real, não é mentira, tá lá no portal da transparência. Quem precisar do link para ter acesso a essa informação, a gente passa nas redes sociais para que vocês possam comprovar isso. E é muito interessante porque isso aconteceu no dia 19/9/2012. Aí eu fiquei tentando entender, e eu realmente gostaria, inclusive, que o próprio secretário de Estado da Cultura, o senhor Oswaldo Viegas, que, claro, que tem a sua justificativa, que diz que esse valor, esse dinheiro vem de um outro lugar. Mas que lugar seria esse, né? Se está dentro do fundo. Que fundo é esse? Não, né? Onde vai? Não, porque a impressão que eu tenho é que é um buraco sem fundo. Então ninguém nunca sabe de onde é que vem essa verba e para onde ela poderá ir. Porque o que a gente escuta é que a Secretaria de Estado da Cultura, ela está completamente desfalcada. Ela não tem dinheiro para nada. E nós vamos até lá e essa é a justificativa. Não há dinheiro, não há. Mas como não há verba... Se não há verba, então não poderia haver comprometimento. E o que foi que aconteceu na última mostra Sururu, quando o senhor secretário reafirmou que haveria novamente o edital audiovisual para este ano de 2013. E não vai acontecer porque não há dinheiro. Mas há 200 mil, então. Não tem, mas... mas é o que eles alegam. Não há dinheiro para isso. A gente não sabe ainda como resolver. Estamos buscando soluções para esse problema. Mas por que é que existe 200 mil? E por que esses 200 mil vai para uma... É isso? Esse que é o grande, claro. Eu acho que esse é o grande ponto dessa história toda. Como foi bem falado, é o estopim de uma série de demandas históricas. Desse debate também, né? E para a gente debater e para a gente se unir, né? Para nós nos unirmos diante desse problema. Né, que é o problema da não democratização desses bens, né, públicos e desse dinheiro público. E o que eu acho muito complicado é ele realmente ter subido, né, o senhor secretário ter subido no palco da Sururu, como também logo depois em Penedo, em reunião em Penedo, em outras reuniões, né, conosco, com a classe, e ele afirmar que essa terceira edição iria ocorrer. Então, pensando na classe audiovisual, a qual eu represento, nós representamos, você também, né, por ter trabalhado em filmes e também representando outras classes. Claro, por ser artista, a gente acaba nos representando tudo. É muito complicado você imaginar que ele chega lá, te sinaliza um apoio, né? Vamos lá, o edital da gente é sinceramente irrisório. É um edital quase ridículo, perto dos números no país inteiro. Aí, além disso, a gente ainda se sujeita a trabalhar que nem condenados, né? Se endividando, correndo atrás por amor, por vontade de produzir, por vontade de fazer algo legal. Temos uma produção
interessantíssima, de muita expressão, de muita personalidade, e onde quando se falou mais de audiovisual em Alagoas, acontece essa palhaçada, porque isso é uma grande palhaçada. Particularmente, eu não consigo ver a menor lógica nesse processo inteiro. Assim, 2012 foi o ano que mais se falou de audiovisual em Alagoas. Nós crescemos muito, nós produzimos vários filmes, nós tivemos projeção estadual, nacional, de público e de mídia, onde teve uma publicação na imprensa oficial do Estado, uma revista que saiu sobre audiovisual alagoano. Então, assim... A última edição do Acendo uma Vela, a última edição do Acendo uma Vela é talvez emblemático, né? Aqui na Ponta Verde. Totalmente. Quer dizer, pelo menos uns 2 milhares de pessoas tiveram presentes lá, né? Para ver o projeto lá tocado pelo Hermano. Então, assim, é sinal de que o cinema alagoano tem uma força expressiva já muito própria, muito grande. Eu acho que o mais importante, que foi o que o Nivaldo tocou e que a gente já vem conversando há algum tempo, é a pluralidade de manifestações, de formas de expressão. São 3 realizadores aqui, cada um com vertentes absolutamente diferentes. Ou seja, e é isso que a gente busca quando a gente defende uma democratização da política cultural, né? Que a gente entende que quanto mais a gente puder ser diverso, quanto mais a gente puder refletir sobre o nosso fazer e a nossa própria cultura e podendo construí-la, né? Na verdade, fazer arte é fazer cultura e é construir a política cultural e a manifestação cultural em todo o Estado, mas é sobretudo a construção da nossa própria identidade, né? Então, assim, um dos temas que a gente lança pelo Facebook é que fazer política, fazer cultura em Alagoas já é por si só fazer política, né? E a nossa forma de fazer política é essa, a gente sabe fazer arte, é o que a gente quer fazer. Então, a gente quer que esse movimento, embora parta dos artistas, também englobe toda a sociedade, porque a arte só existe se tiver público, né? E o desenvolvimento cultural, ao fim e ao cabo, vai beneficiar não só um grupo de artistas que quer produzir, que quer fazer filmes, que quer escrever livros, mas toda uma sociedade que vai poder refletir sobre a sua própria identidade, a sua própria cultura. Então é isso que a gente acha que o governo, que administra o Estado, né, ele está lá a nosso serviço para administrar o Estado, seja mais, compartilhe mais, socialize mais isso, porque a sociedade civil já chegou, já está em tempo da sociedade civil ser arquiteta do próprio destino dela. Esse movimento da gente é nesse sentido também, de a gente começar a ser protagonista da nossa própria história. Antes do Nivaldo falar, o Nivaldo falou algo muito interessante, que é como foi expressivo todo esse momento, né? Os momentos que a gente tem passado do audiovisual, principalmente no que se refere a tudo, a idade das pessoas que estão envolvidas nisso, né? Dando continuidade de trabalhos que estavam um pouco represados. Eu acho que essa é a palavra imensa, não é? O resultado é fantástico, elogiado por nomes importantíssimos, como o próprio Kaká, Wagner Moura, enfim, pessoas que trabalham com cinema e que sabem do que estão falando. Então, quando a gente se depara com essa... Porque é uma disparidade mesmo, né? Porque como é que você... Eu não estou dizendo que o fato do secretário ele ter promovido e ter dito que esse edital sairia, que não alguma coisa pudesse ter acontecido com essa verba. Não é essa. Mas a explicação que a gente deseja é o que foi que houve. O porquê. Por que não aconteceu? Não é? Por que é que não tem, como não tem previsão? Se há uma verba, existia, não existe mais porque ela já foi, como está aqui, 150 mil já está depositado na conta do senhor do filme do Jorge Oliveira e seu parceiro. Então, o que a gente quer, na verdade, é fazer com que as pessoas entendam que essa discussão aqui não é apenas em função desses 200 mil. Não, né? Não é por isso. A questão é muito mais complicada e as justificativas e as explicações, elas são necessárias e imprescindíveis para a sociedade civil. Não é para ele, para mim, não. É para todas as pessoas que vivem nessa cidade, porque é o seu dinheiro. Que está sendo empregado. Exatamente. Eu só queria concluir 2 coisas daquela fala que eu tinha iniciado, que era, primeiro, quando se elimina, quando se extingue um edital como esse,
você não só cancela a necessidade, a demanda de se fazerem mais filmes. Você cancela também uma dinâmica que estava sendo criada, onde nós estávamos podendo experimentar nossas linguagens, absorver novos conhecimentos e fazer, sim, um processo que não é um processo novo de cinema em Alagoas, um processo antiquíssimo, mas é um processo que sempre, por essas questões, a gente esbarra nessas questões historicamente, então não tem a menor lógica de estar acontecendo novamente, porque sempre existiu, a gente tem que engolir isso, né? Não é por aí. E segundo, o que eu quero dizer é que o Quebra-o-Balcão, ele representa a sociedade civil, ele não representa qualquer partido. Nós somos aqui sociedade civil organizada, demandando explicações e necessidades culturais que são imprescindíveis. E aí a questão, a gente aprende desde criancinha, né? A gente ouve lá naquelas propagandas políticas de que, olha, a hora de votar é agora e não tem mais chance. Tipo, a gente tá enganado. Temos todas as chances do mundo. Votar é apenas um passo. Cobrar é outro. Averiguar é outro. Conversar é outro. Garantir espaços de discussão democrática, diálogos democráticos, não verticais e sim horizontais. Isso a gente pode pedir. Só que existe uma massificação eu vou achar a palavra certinha. Quando a gente só fica no cabresto, né? A gente parece que descansa. A gente não pode descansar. Como é que a gente pode ver que o cara empregou? Disse que não tem dinheiro para um edital. E não tem dinheiro para edital nenhum. Não é um edital só para o audiovisual. Não tem dinheiro para edital para música. Não tem dinheiro para um edital para teatro. Não tem dinheiro para edital para... Não tem dinheiro para nada. E dá 200 mil para um filme, tá, 150 que foi depositado. Beleza, para o cara vir filmar 2 cenas aqui, não tenho nada contra vir filmar. Não. A questão aqui não é essa. Né? Todos nós. Não, perdão, nós não temos nada contra isso. A questão é, isso não foi democrático. Não houve um diálogo, não houve uma discussão. Não foi só essa vez, né, Nivaldo? Não, tem quantas outras vezes aconteceu? Não, eu queria só, dentro de números, que é importante, porque nem todo mundo sabe sobre números, assim. Os últimos editais de audiovisual no estado, o primeiro foi destinado 15 mil para cada filme e o segundo 20 mil. É importante que vocês entendam o seguinte, muitas pessoas talvez pensem, quando a gente fala na palavra 15 mil, 20 mil reais, isso parece que é o maior dinheiro do mundo. E não é. Pode ser para você fazer uma viagem para a Europa e você ficar 4, 5 dias. Ou para Miami. Mais ou menos. Então, mas é importante que as pessoas entendam que para se produzir audiovisual, tem que entender assim, é cara a luz, é cara o equipamento, é preciso se ter uma equipe, tem produção, pós-produção, remunerar as pessoas. Porque, gente, essa história de trabalhar de graça, né, não existe mais. Então, imagine você pensar que foram 10 filmes, né, contemplados ao total, nas 2 edições. E eu ouvi, inclusive, comentários de pessoas de fora que vieram para aqui dar palestras e falar das suas experiências, ficarem completamente chocados com o valor do edital e mais chocados ainda, mais chocados para o bem, ao ver o resultado. Como é que vocês conseguem fazer isso com 20 ou 15 mil? E é bom também que todos saibam. Que a figura de Nilson da Silveira seja bem retratada. É o que a gente torce, a gente tem toda nossa vibração, nossa energia criativa para o Jorge Oliveira fazer um bom filme que nos orgulhe mais para frente, que a gente possa dizer, a gente tem orgulho de esse filme ter sido feito, mesmo que 2 cenas, né, sob desculpa de pegar os 200 mil, mas que tenha sido feito aqui, você está entendendo? Mas o mais importante é que a sociedade civil entende, e quem estiver assistindo, que o movimento, apesar de ter partido dessa questão do edital, e a gente continua em tratativas com esse edital, não é o foco, é o estopim, você está entendendo? O foco mesmo é a gente quebrar, romper com essa inércia que o Nivaldo estava falando. E o que vale para a cultura que a gente está fazendo, vale para todas as áreas. Porque o balcão existe também na saúde, o balcão também existe na educação, o balcão existe no transporte, na segurança pública. O que a gente precisa é realmente estabelecer um choque de mentalidade nas pessoas. Por quê? Porque é a cultura que acaba condicionando todas essas questões. Quando você não prioriza a cultura, você pode dizer até, não... Vamos supor que alguém algum dia tenha dito, poxa, mas Alagoas é muito pobre para ter uma lei de incentivo, que é um dos pontos de pautas principais do Quebra-o-Balcão. Alagoas é muito pobre, é o principal.
Uma lei de incentivo. O que é uma lei de incentivo? É uma lei que cria critérios para que haja um arranjo entre realizadores e Estado e iniciativa privada, né, sobre o incentivo da isenção fiscal, acho que do ICMS e alguns outros impostos, para que haja um incentivo, né, da produção. Veja, se só com o apoio estatal a gente já tem 10 filmes em 2 anos, fora outra dezena de filmes que são feitos pelos próprios realizadores, já influenciados por isso. Imagine se a iniciativa privada entrar com força e ter incentivo para isso. Como Alagoas é um estado pobre, se dá incentivo para você produzir plástico que vai sujar o canal depois. Agora não vai produzir uma obra de arte. As pessoas têm que pensar que não é só um filme que a gente está fazendo, porque eu quero ser bonitinho, quero ser famoso, quero ir para Hollywood. Pelo contrário, a gente sabe que filme e audiovisual é essencial para a construção da própria identidade, identidade imagética. E Alagoas é pródiga nisso. Alagoas tem todo o potencial para que isso aconteça. E só para complementar, para amarrar bem essa questão do que o movimento defende, a gente também acredita que quando você tem, continua massificando, que nem o Nivaldo falou, essa desculpa, Alagoas é pobre e não pode investir em cultura. Aí eu faço uma pergunta, Alagoas é pobre porque não pode investir em cultura? Aliás, não pode investir em cultura porque é pobre, ou é pobre porque não investe em cultura? Eu acho que é pobre porque não tem cultura. Mas é a verdade. Não é isso? A gente não consegue ver. Você falou da história lá do Acenda a Vela? Do Acenda uma Vela, Acenda uma Vela, as pessoas comentando como estavam encantadas com a iniciativa. Pessoas que nunca viram nem falar de coisa nenhuma, inclusive nem de trabalhos audiovisuais. Pois é. Que nunca foi. A maioria das pessoas não sabe que não existe sabiam. cinema. Então, assim, isso se dá por várias questões, porque nós não temos praças, não temos parques, só temos a praia. Né? O nosso área de lazer é praia e um shopping e acabou. Não existe mais nada. As pessoas não param para admirar um guerreiro, não sabem quem são vocês. Lógico. Não, entendeu? Então, é muito mais sério. Muito maior do que os 200 mil. Mas os 200 mil hoje é o foco da nossa, do ponto. O estopim é a palavra. É o estopim. É o estopim. Muito claras que a gente tem. Como movimento, nós temos 3 demandas muito claras. Está aqui na carta. Essa carta está aberta para o público, é uma petição. Espero que vocês assinem, porque essa causa é de todos, né? Não é uma causa só nossa. A gente espera que vocês simpatizem com ela e não fiquem calados e se coloquem. Que é a regulamentação do Fundo Estadual de Cultura, com a formatação de fundos por segmentos culturais e gestão democrática. 2. A aprovação e implantação da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. E 3. Priorização do edital como instrumento de acesso aos recursos públicos para formação, produção e difusão cultural, pautado por processos de seleção sérios e transparentes. O que aconteceu agora entraria nessa terceira demanda. Você tem que priorizar pelo menos um processo transparente. Chama a classe. Gente, é o seguinte, tem um filme da Nise da Silveira, que é muito importante para o Estado. Nós temos... Nise da Silveira é uma mulher importantíssima, a gente sabe disso. É tanto que vamos fazer um protesto silencioso, muito, muito respeitoso, mas a gente tem que lhe dizer, a gente sabe onde é que está indo o dinheiro. Precisava estabelecer a gente estava ali para dizer assim, a gente está vendo para onde o dinheiro está sendo gasto. Tipo, vocês não conversaram com a gente, vocês não chegaram pra gente para dialogar. A gente existe, né? A gente existe, peraí, esses filmes aqui também. É ilógico que o dinheiro que se deu era o dinheiro que fomentava um edital inteiro. Um grande edital, talvez, para a nossa realidade. Então, assim... Vamos entender, vamos equiparar as coisas. Vamos começar, a gente poder dizer assim, poxa, então dê metade e bota essa outra metade pra gente juntar com mais outra metade pra buscar. Era só um diálogo, era só uma questão, mas não existe esse diálogo. Existe uma falsa ideia de que nós estamos sendo esclarecidos de tudo. Nós não temos esclarecimento de nada. Isso não sai na propaganda governamental, a verdade é essa. Não sai. E desculpa, assim, só para complementar isso, quando você falou que a questão é bem mais profunda, e aí o espaço desse aqui como a Pós-TV, que a gente está fazendo aqui na sede do Coletivo Pop Foice, é fundamental. Isso já é, por si só, a democratização. O nosso movimento ele é articulado via internet, né, via rede social, e espaços como esse são de suma importância justamente porque eles proporcionam o que o debate social fomentado, por um lado, pelo Estado e por outro, também por certas estruturas da sociedade, eles são meio que censurados de certa forma. Veja que a gente está falando de cultura audiovisual que está dentro de algo muito maior do que isso, que se chama comunicação. E também esse nosso movimento, que é um movimento político, embora apartidário, começa a incomodar também certos setores, porque uma política democrática, uma democratização nas práticas culturais também pode atingir certos setores conservadores da sociedade. A gente não pode ter essa ilusão. Só que a gente está
propondo, né, pacificamente, artisticamente, né, da forma mais, vamos dizer assim, civilizada possível, estabelecer esse diálogo e tentar catalisar toda essa série de sentimentos que já existe há algum tempo. Não é a primeira, nós não somos o primeiro movimento que está refletindo essa insatisfação da sociedade, sobretudo com a falta de visão dos governos, não só desse governo, mas com a falta de visão do governo e inclusive da própria sociedade, de que existe uma expressão que está sendo suprimida em Maceió, em Alagoas como um todo, que existem demandas artísticas abafadas. Existe muita gente querendo expressar, querendo produzir visões críticas da sua realidade, ninguém necessariamente para se arvorar ser o dono da verdade, mas para estabelecer uma multiplicidade de pontos de vista, pelo menos. Então isso eu acho que é algo que a gente tem que pensar na própria construção do movimento, né? Mas tem algumas coisas, só para complementar aqui, tem algumas coisas também importantes a ser ditas. Não vão se deixar e nunca se deixou e nem deixará de existir filmes, peças, enfim, CDs lançados, enfim, qualquer manifestação cultural, porque não existe edital, tá aí, Nival, todo mundo já fez, né, enfim, alguma produção sem isso, mas um dos focos, na verdade, para conseguir tudo isso também é a sustentabilidade de um setor. Parar com essa história de toda a vida ter que ficar tirando grana do bolso para conseguir realizar uma coisa e uma produção. E essa produção também é bom deixar claro que não é algo extra, não é algo supérfluo, mas algo que justamente possa colocar para a própria sociedade. A gente está falando de produção artística. A arte é o que reflete a profundidade do ser humano. Não, e outra coisa, não é nem além disso também, é poder colocar a imagem do nosso povo, a nossa imagem, a nossa cultura, porque temos sim cultura, sacou? A questão da autoestima, por você se reconhecer na tela. Tipo, na boa, eu não vou assistir um filme que tem um lourão do olho azul e vou dizer, nossa, como esse cara parece comigo, né? Como essa realidade da Suécia é a minha cara. A realidade dos Estados Unidos, nossa, os Vingadores. Nada contra os Vingadores, mas, enfim. Nossos Vingadores, eu vejo todo dia alguém voando. Né? Não é por aí. As crianças, elas não... gente, e quando a gente fala de audiovisual, quando a gente fala de cultura, a gente tá falando de cineclubes, a gente tá falando de fomento, de educação, de tantas coisas básicas. Formação de olhar, formação de crítica. Formação de plateia. Formação de plateia. E parece não se querer isso. Porque querer quem quer... Aquela pergunta, quem quer gente que pensa? Gente que pensa, gente que se levanta. Gente que a gente quer. Só que é complicado. Aí são questões históricas, né? Históricas. Agora é que a gente tá aqui para quebrar. E essa quebra também é necessária no seguinte sentido, de parar com essa visão sistêmica, hermética, de que cultura é separada de turismo, que é separada de educação, que é separada de saúde. É uma coisa só, minha gente. Tudo está imbricado. Mas isso acaba se dando exatamente dentro do próprio sistema. Ele faz essa distinção, ele quebra. Ele vai quebrando, criando sessões a respeito disso. Que é proposital, porque fica muito mais fácil manipular uma sociedade grupinhos, né? que tenha galeras, né? Aquelas galeras, aqueles nichos, né, cara? Porque acabam sendo pequenas galerinhas organizadas, como um time de futebol, sabe? Torcida. E existe uma crítica que a gente pode fazer aqui, que se faz muito a Alagoas, é de não reconhecer os talentos enquanto eles são nativos. Que os talentos só passam a ter valor quando eles são reconhecidos lá fora. Tá aí Hermeto, tá aí Djavan, tá aí algumas outras pessoas para provar. Isso é o que a gente cresce ouvindo, pelo menos comigo foi assim. Acontece com o teatro também. Eu já estou com 36 anos e sempre ouvi isso. Mas veja, Cordeiro, que saiu, que tá aí bem e tal, mas precisou sair para fazer sucesso. E isso decorre do fato de que é massificado na sociedade em geral essa visão que não é a visão produzida pelo próprio alagoano. Não é a visão mais original, você tá entendendo? E aí muita gente pode dizer, mas o filme alagoano é assim, eu não gosto, não sei o quê. É difícil você dizer que não gosta do que você não conhece. E o espaço que o cinema e que a arte em geral alagoana tem na própria sociedade é muito exíguo se você for comparar o espaço que as outras coisas têm. Então como é que você pode começar a apreciar algo que você não conhece? Exatamente. Você tá aprendendo, não fale com estranho, não fale com estranho, não fale com estranho. E eu acho que a gente vive essa síndrome de não falar com estranhos. Pois é. O tempo inteiro. Porque não nos é apresentado um livro, não nos é apresentado um filme, não nos é apresentado uma peça de teatro, não nos é apresentado uma boa música ou a música.
Então, eu acho que fica complicado porque acaba que a gente quando está tentando criar a identidade cultural na nossa, a gente é sabotado sistematicamente. Eu imagino se todas as praças fossem ocupadas por peças de teatro, por exemplo, uma vez por semana. Se toda semana tivesse uma exibição em uma grota, em uma favela, em uma rua da Ponta Verde, seja lá onde for. Você acha que as pessoas não iriam querer ver novamente? Poxa, cadê minha peça de sexta? Cadê meu filminho de segunda? E até cadê do que ver também ser estimulado a criar, porque a arte é transformadora, né? Claro. Aqui eu acho que todos nós fomos tocados pela arte e nossa vida mudou a partir disso. Nossa forma de enxergar o mundo, de encarar a realidade é outra. Então a gente acredita no poder transformador da arte e quanto mais ela tiver o acesso à arte, à população em geral, né, na sua multiplicidade, na sua diversidade, e também acesso aos instrumentos de produção de cultura, porque uma política cultural é muito mais do que simplesmente o fomento a produtos, né, a filmes, a livros, a peças, é bem mais do que isso, é um pensar cultural, é um pensar o desenvolvimento econômico, turístico, a educação, a própria segurança pública, através do viés da cultura. Hoje o grande problema de Alagoas é a violência, a segurança pública, né, é uma paranoia. Então a gente investe tanto nessa cultura da morte, que é comprando mais arma para aumentar mais a guerra, que vai matar colocando mais gente. grades. E né? por que a gente não pode fazer isso que o Nivaldo falou, cara? Estabelecer, sabe, centros culturais na periferia, levar informação e mais do que tudo, estabelecer diálogos. Ver a expressão estética do povo de lá, ver a expressão estética de, sabe, fazer estabelecer essa pluralidade. Eu queria muito que a gente voltasse mais do que nunca agora para a questão da pauta em si, que é a questão da verba. E a gente fez uns questionamentos aqui para que a gente debatesse e vamos tentar ser assim o mais sucinto que a gente puder, que é o seguinte, assim, eu queria, claro que a gente já falou aqui qual foi a justificativa não justificada do senhor secretário, que de fato está obscura, está nublada e a gente precisa que isso fique mais claro. Não queremos criar nenhum tipo de briga, mas queremos sim criar polêmica. Eu acho que é uma polêmica que tem que ser discutida. É polêmico, é complicado. É um diálogo que já está havendo e que, mesmo assim, depois que houve, ainda assim não há uma explicação lógica para o que está acontecendo. Ainda não, mas a gente quer, antes de tudo, estabelecer parcerias. Claro. Você tá entendendo? Não, a gente não tem nenhuma posição contra esse governo. A gente tem posição contra a estrutura. Olha como é que eu enxergo. Eu, Ivanaísa, a atriz. Eu penso que é importante que haja o debate, que é o que a gente está fazendo aqui. É importante que haja a explicação, o esclarecimento, não é? Que tudo seja colocado às claras, porque não é, a gente não está pedindo um favor, né? Ele nos deve isso. É um dever público, entendeu? De uma instituição que está ali presente, representativa, que ela nos explique o que a gente quiser que seja explicado. Então, é muito importante também que a postura que seja assumida, que ela é pacífica, que ela não é desagregadora, ela quer que se agregue, que as coisas funcionem, que o que está sendo aqui, que o que está acontecendo agora, o que já foi de antes, que seja algo que tenha continuidade. É o que nós todos estamos querendo aqui, né? Mas também é muito importante também dizer que esse debate, ele é alerta, ele é firme, seguro das suas convicções, né, que não estamos para brincadeira. Nós vamos debater da forma mais amigável que for possível, mas sempre exigindo de uma forma muito dura que as explicações sejam colocadas às claras para a gente. Em todos os casos, né? Então aqui a gente já falou sobre essa história que o Oswaldo tentou se justificar, mas que ainda não está claro, senhor secretário, que seria importante que o senhor, sabe, vamos conversar, sentar, esclarecer, mostrar papéis, mostrar contas, mostrar provas. É quase isso, né? Dizer assim, olha, por que é assim? Porque A mais B mais C mais D é igual a isso. Até às vezes para se entendeu? isentar, Não, né? para se isentar. Porque eu fico na dúvida, até de ouvir mesmo os bastidores dessas secretarias, como é que isso se dá, né? Quem é que aprova isso? Por que aprova, na real, né? Porque a gente não está dizendo o que é, mas o que se diz,
Nos bastidores é assim. Não, eu não sei, não fui eu, foi fulano. Não, não veio da secretaria. Veio do gabinete, mas o gabinete mandou, eu tenho que assinar. Porque eu sou... Como é isso? Como é que isso se dá? E isso é necessário que a gente entenda como é que isso acontece na prática. É necessário que eles entendam isso. Que a gente já está entendendo. Porque a gente já entende. Vocês digam de verdade. Na verdade, a gente já entende. Eu acho que o que tem que entender é que haja um entendimento interno lá e haja uma mudança. O que eu acho que de verdade, o ponto dessa discussão real é porque a verba já foi dada. Isso. A gente sabe que já foi dada. No fim das contas, a gente vai rodar e vai rodar e vai rodar num caso que já ocorreu. O dinheiro Mas pode ser no fim devolvido. das contas também... Não, mas tem que ser explicado sim, concordo, Ivana. Você está certíssima. Assim, ok. Mas não vai acontecer de novo, não. Vocês deram 200 mil. Diferente. Aí eu não quero saber. Eu tenho essa sensação. Hoje eu tenho entrado numa fase da minha vida que eu não consigo mais ser melindrosa com coisa nenhuma. Não consigo. Então eu chegaria e diria, ok, deu 200 mil, que ótimo, filme maravilhoso, vai ficar bonito, sobre uma pessoa importantíssima. Mas eu quero que você me diga como é que você vai resolver o meu edital. Exatamente. Quando é? Pra quando é? Eu quero que você me diga que acabou. Não quero que você diga que não sabe. Como é que você não pode saber? Você tem que saber. Você tem que saber. É obrigação sua saber. Pois é, eu acho que até mais do que o meu edital, a gente pode dizer que esse edital é dos alagoanos, é da sociedade, porque o filme a gente faz para refletir a nossa realidade. A gente faz porque a gente quer se ver, sabe? Vamos supor que, hipoteticamente, em algum canal de televisão da grande mídia existisse algum concurso em que fizesse as pessoas dançarem alguma dança esdrúxula para ganhar um dinheiro. Não sei, isso não deve existir. Mas vamos supor que existisse. Eu acho até que existe. Eu quero ser... Eu quero... E que ótimo, não, que deixa existir. Mas você vê a mobilização que aquilo faz, né, cara? Claro. Por quê? Porque no fundo as pessoas querem se ver. Só que se elas continuarem se vendo, me desculpem, a mesma porcaria de sempre, elas nunca vão conseguir se enxergar de verdade. E o audiovisual não é uma arte melhor, superior a nenhuma outra, nem nós que somos incipientes realizadores, praticamente invisíveis se a gente for considerar a estratosfera cinematográfica, mas nós estamos aqui dizendo, olha, a gente pode até ser invisível, mas a gente tem uma realidade muito bonita para mostrar. Que essa identidade ela seja valorizada. E além onde a gente além de tudo, a gente está construindo a plataforma de uma nova Alagoas, porque a gente está construindo através do pensar. Claro. A gente está conclamando academia, sociedade, universidade, engenheiros, agrônomos, sem terra, policial, dona de casa, porque a arte envolve todo mundo, a cultura envolve todo mundo. A cultura é o que faz você botar a roupa que você escolhe para ir para o seu determinado trabalho, para você comer seu pão com manteiga ou seu café. Claro. A cultura é que determina tudo que você faz na sua vida. Então, como a gente não vai ter uma política cultural tendo o desenvolvimento social como eu queria só falar uma coisa antes. Falando dessa coisa de como é que se dá esse conjunto de regrinhas, sabe? Prova dos 9 que se dá lá dentro, que nós ficamos um pouco, né, à mercê dela. Aí a gente fica perguntando qual é o papel da Secretaria da Fazenda nisso, porque a Secretaria da Fazenda alega que não tem verba para a lei estadual, não há. Ou melhor, ela fala... Aí a gente chega por A mais B e vai estudar um pouquinho só, entendeu? E a gente entende que é algo que não é que ele não vai que não quero, porque não tem. Existe sim. Mas é muito mais interessante que o empresário, veja bem, que o empresário pegue aquele valorzinho do imposto dele e ele, claro, ele pegue esse valor e ele coloque para a educação, para o esporte. Importantíssimo, muito importante. O que não se entende é que isso tudo está agregado no mesmo balaio. O esporte é tá? cultura também. Mas tem que se entender que, por lei, aquele 1%, 2%, por lei, tem que estar destinado à cultura. Mas isso dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho. Ao mesmo tempo é muito fácil. Entendeu? Então é muito melhor que um empresário que repasse essa verba para mim, para que eu, em algum momento também, tampe algum buraco lá dentro, porque é bem isso que acontece, entendeu? Do que pegar essa verba e destinar para uma lei de incentivo à cultura que nos deixa à margem de vários editais. Só para complementar isso que você está dizendo... É só para vocês entenderem que a gente sabe do que a gente está falando. Não, só para você entender o que a gente está falando,
a gente sabe que o governo e o balcão do governo não pode ser um balcão de negócios privados. É um balcão de questões públicas muito diferentes. Então, todas as questões e todos os negócios governamentais têm que ser regidos por essa lógica. É tudo público. O governo trabalha para a gente. Então, ele precisa deixar claro, não apenas legalmente, do ponto de vista jurídico, mas, inclusive, do ponto de vista moral. É dever moral do cidadão cobrar investimento para a cultura. Aí o que eu quero saber é o seguinte, o que é que o movimento quebre o balcão? Quais são as ações, não é? Certo. Jurídicas, eu diria até, né, com relação ao Ministério Público e outras ações, evidentemente, que vocês devem estar pensando. E claro que for segredo, por estratégia, evidentemente, não precisa ser dito, né, para não quebrar a surpresa, que a surpresa é sempre muito agradável. O que é que vocês estão pensando? Não, assim, antes disso até, e aí eu posso passar a palavra pro Vladimir ou pro Nivaldo também, para falar um pouco mais especificamente sobre isso, é também refletir que, por exemplo, teve uma informação que chegou a gente hoje de que cabeças rolarão nas secretarias do Estado. E que uma delas talvez fosse a do secretário, enfim, atual, o secretário Oswaldo Viegas. E aí eu acho importante até aproveitar esse espaço para dar essa resposta. Que a questão da gente não é contra especificamente o secretário, é contra a política de governo que está sendo implantada. Porque trocar o secretário e continuar com a mesma política do governo faz o quê? Trocou 6 por meia dúzia e continuaremos na mesma situação. Não, eu até acredito, veja bem, eu até acredito que o Oswaldo, é porque a instituição, tudo que envolve um governo, para nós que não estamos inseridos ali dentro, já é algo muito complicado, né? E cheio de pequenas coisas meio folgadas, digamos assim. Eu posso lhe dizer, evidentemente, que não deve ser nada fácil para o Oswaldo lidar com certas situações, porque é política. E a política tem esses meandros estranhos. Fazer arte do estado de Alagoas é algo quase assim inimaginável para vocês que não fazem, é na fé, né? É na vontade, é na coragem, no amor, na dedicação, no profissionalismo, evidentemente. Mas eu acho que ele está, não sei, não posso alegar isso, numa situação de apertada, né? Porque nem tudo pode ser dito, né? Envolvem outras questões internas, não é? Numa situação complicada e que ele, por favor, descomplique, para descomplicar a vida dele também. Que ele busque alternativa para trazer uma explicação para o que está acontecendo, né? E a gente entende todos os meandros, os problemas, as dificuldades. Eu conheço o Oswaldo, já tive várias conversas com ele, sei o quanto é difícil você conseguir fazer com que outras pessoas dentro do próprio governo entendam a importância dos editais, da mostra de dança, do festival de teatro, das verbas que normalmente são destinadas quando você leva lá um ofício para pedir uma ajuda numa pauta de um teatro e tal, e a secretaria se mobiliza da forma como pode para ajudar. Mas também é importante que o secretário entenda que a função dele lá dentro somos ser nós, um intermediário, justamente. né? Ele é a gente. Então, por ser a gente, é preciso que ele nos informe claramente de tudo que está acontecendo ali, já que nós não podemos estar ali. Acho que falando um pouco, rebatendo um pouco do que o Henrique falou, assim, até então são conversas, né? E não sei até que ponto que relevância até isso vai ter. Mas, sinceramente, nunca foi um ponto do quebra-balcão a saída de ninguém. Porque a questão é a mudança. A mudança é. Não, é isso exatamente. Tava só complementando o que você falou mesmo. O que eu queria falar agora, pra tentar falar até o quanto também a gente tá vivendo uma fase especial, é que o município, né, criou o Conselho Municipal de Cultura. Isso. Todos os municípios que criaram esse conselho foram municípios municípios e estados, que também podem existir conselhos estaduais de cultura. Estadual e municipal. Que são paritários, ou seja, metade poder público, metade sociedade civil. Todos esses lugares avançaram em cultura.
todos. Gestão pública. Gestão pública como um todo. Então a gente já está tendo um crescimento, a gente já está conseguindo respirar, sei lá, aliviados, pensando que está vindo aí um edital dia 10 de junho, não é isso? De maio, perdão. 10 de maio, um edital para curtas, que vai ser aberto para consulta pública, que vai ser incrível. Que é através do município. Da Fundação Municipal de Cultura, de Ação Cultural. Vem aí esse edital, que vão vir 5 filmes, né? Eu que queria, maravilha. inclusive, parabenizar Exatamente. o secretário, o Vinícius Palmeiro, aliás, o presidente da Fundação, o Vinícius Palmeiro, pela iniciativa, por tudo que está sendo feito, né? Que é importante que essa mesma clareza que a gente pede que aconteça dentro do âmbito estadual, aconteça no municipal, que a gente sempre esteja muito ciente de todos os meandros. Isso foi discutido dentro dessa votação, desses encontros de cada setor. Então, o que eu queria, voltando, eu queria que vocês me dissessem quais são as ações. Eu ia entrar exatamente nisso. Das ações que vocês estão pensando. Bem, a nossa maior agora. ação hoje é essa carta. Essa carta ela vai ser entregue. É a petição pública. É a petição pública. Ela tem que todas as nossas demandas bem claras. Sim, sim. Inclusive, isso aqui é uma tentativa também de nós agregarmos parceiros para essa luta, que é uma luta que não termina agora. Isso aqui é só o começo, Ivana. Então, assim, sinceramente, o edital ele é um ponto. Ele é o ponto de início. Mas o que a gente quer é muito maior e a gente vai conseguir. Porque a ideia é essa. Sim, claro. É que a gente não vai parar. O Quebra o Balcão só vai parar como sociedade civil organizada quando a gente sentir que está mudando. Enquanto não sentir, a gente vai estar aqui questionando, fazendo nossos atos políticos, nossos atos, né, silenciosos ou não, vai depender do, né, da questão. Uma coisa importante que seria bastante importante, eu vou sugerir aqui, eu até sugeri por e-mail, que há essa imagem que está na camisa do Vladimir, que as pessoas que tiverem interesse, não é, que tá lá na página do Facebook, não é isso? Quebra o Balcão. Não dói, não a minha sugestão é que, até para facilitar a impressão para as pessoas, que não tivesse o fundo totalmente amarelo, porque às vezes as pessoas têm dificuldade para fazer essa impressão. E as pessoas interessadas em realmente participarem desse movimento, porque eu não vou colocar como uma causa, porque não é isso. Não é uma causa, é uma certeza, né, que a gente quer, uma obrigação nossa, como alagoanos principalmente, de participarem do movimento. Então você pode imprimir essa página, tirar uma foto em casa, postar na sua rede social e mandar para o seu mailing, para que os seus amigos também possam fazer, compartilhar e assinarem a petição, que é muito importante, porque a petição ela só é realmente validada a partir de um número específico de assinaturas. Então, várias pessoas estão se mobilizando, inclusive pessoas de todo o país, tirando essa foto e mandando para o e-mail, postando nas suas redes sociais. Então, participem disso efetivamente, além, evidentemente, do que é ainda mais importante, que é assinar a petição pública, que o endereço provavelmente vai ser colocado em nota de rodapé ou entrando na própria página do Facebook, que é Quebra o Balcão. /quebre. /quebre, isso é isso. Facebook /quebre. Ok. E porque lá na página, além de ter a própria carta, a gente está sempre atualizando com as ações, com as demandas, enfim, todas as ações da gente. E voltando para a história das ações, 2 reuniões vão ser protocoladas para ser marcadas. Uma pela ABD, que é para discutir a questão pontual do edital, que foi consenso do movimento Quebre o Balcão. Para as pessoas entenderem. A ABD ICAL, que é a da gente, é a Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas, Seção Alagoas, do qual eu estou o presidente. E que é uma associação que reúne os realizadores de audiovisual aqui no estado. Isso é para as pessoas entenderem como nós estamos indo tão bem no audiovisual, que a gente já tem, inclusive, que é sede nacional, né? Entendeu? E inclusive estamos na Nacional, né? Eu faço parte da Secretaria Nacional da... Isso. E aí 2 ações pontuais que a gente vai ter em relação às reuniões para tentar solucionar por iniciativa do movimento, porque até agora o governo não nos procurou, e aí também para não ficar de braços cruzados e depois virem com desculpas, que não procuramos efetivamente, 2 reuniões vão ser convocadas, protocoladas, enfim, seguir tudo certinho. Como manda o figurino deles.
Uma é a ABD, que vai marcar sobre o edital, porque, como o Niveldo falou, o edital é uma questão pontual dentro do movimento Quebra o Balcão e dentro de uma classe. E a outra é uma reunião convocada pelo movimento Quebre o Balcão para juntar Gabinete Civil, Secretaria de Cultura, né, o Gabinete Civil como representante do governador, Secretaria de Cultura e o secretário de Tecnologia se comprometeu nas redes sociais a também estar presente na reunião para a gente tentar fazer uma integração entre as ações das próprias secretarias que estão... Perfeito. E acho que essa conversa tem que partir mesmo, né, com os chefes de lá, para a gente poder entender, fazer essas perguntas a eles. Isso. E todos os pontos claro, todos os pontos serem esclarecidos. E, de novo, representando a sociedade civil, nós temos esse direito, né, e o dever também de estarmos cobrando isso. Porque, novamente, pra gente, pelo menos, acho que pra quem tá no Quero o Balcão, acabou essa história de que votou, acabou. Pra gente votou e a gente vai exigir. O Ministério Público, o Ministério que eu tinha Público. falado no começo. Como é que o Ministério Público... Porque eu acho importantíssimo que o próprio movimento vá até o Ministério Público, porque o Ministério Público é ele que tem essa ação, dessa cobrança. Por quê? Para onde é que foi? Por que foi feito dessa maneira? O movimento, ele, em momento nenhum, ele é o que se chamaria de beligerante. A gente não vem provocar. A gente sequer, quando lançou a carta, citou irregularidades. A gente, como eu falei no começo, a gente nunca disse, e nem está dizendo agora, que houve ou há ilegalidade na Secretaria da Cultura. Uma vez que a gente partisse para essa forma de denúncia, para esse tipo de ação, a gente sim teria que acionar o Ministério Público. O Ministério Público, ele só pode ser provocado quando há indícios de alguma ilegalidade e tudo. E o nosso movimento não vislumbra a questão por esse aspecto. O que não significa que o nosso ponto, o nosso alvo seja menos crítico, menos melindroso. Muito pelo contrário, porque se você tem algo que é claro, como o descumprimento de uma lei, é fácil de atacar. O cara é ilegal, o cara é corrupto, etc. e tal. A gente não está dizendo isso. Mas muito pior do que isso, do que ser claramente ilegal, é que é uma conduta cultural de décadas. E essa conduta de política de balcão, de favorecimento de tal ou qual artista, e não só favorecimento de artista, só para eu complementar, não só favorecimento de artista, mas existe balcão, a gente sabe, para muitas outras coisas. Para todas as áreas. Então a gente acha que inclusive isso é o que tem feito com que a nossa cultura sofra tanto esse tempo todo, entendeu? Entendi. Então, assim, essa conduta às vezes é mais grave do que simplesmente o cara... Mas quando você coloca que se por acaso, essa conduta tenha sido... Eu não tô conseguindo colocar a palavra. Irregular. Não é nem... não é isso, mas que favorece alguém... que não foi através de nenhum edital, que não houve, né? Como manda o figurino... Ela não passa a ser... Ela não é legal? A própria lei, o próprio Fundo de Desenvolvimento... É isso que eu estou tentando entender. Diante desse quadro, não. Nesse caso específico, não. Porque o Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais, ele prevê que o governo, o Estado, né, através da Secretaria, ele pode sim destinar verba de outras coisas. Ou seja, o balcão não é ilegal. Ele só não é legal para os artistas. Sim, ele não é moral. Ele né? não é. Ele legal para os artistas não é. O que falta é uma falta de compromisso. Isso. Porque como é que você pega um dinheiro... Agora, uma coisa que fica muito... E aí, aquilo que você falou tanto de cobrar, isso realmente a gente precisa de esclarecimento. A gente, da decorrência pura e simples da leitura da lei, a gente sabe que 60% das verbas do fundo obrigatoriamente tem que ser destinado a editais. Escutem, editais locais, não necessariamente editais de audiovisual. Audiovisual, música, teatro, literatura, folguedos e tal. Isso. E só fazendo as contas, se do fundo 200 mil foi para um filme longa-metragem e não teve um edital, e parece que... Vamos lá, volta. A gente pode falar, bom... Quebrou o balcão, cara. Quebrou o balcão aqui um pouco na energia, inclusive que isso tem acontecido com constância no estado de Maceió, né? E voltamos com o Pós-TV.
né, na sua primeira exibição aqui da sede do Pop Fuzz, com o tema Quebre o Balcão, relacionado às questões do audiovisual no estado de Alagoas. A gente estava falando da cultura também, mas a gente está também. Mas eu falo também, mas o audiovisual está sendo prejudicado realmente de forma muito direta. E isso precisa sim ficar claro. Está sim. Mas o teatro está. Mas a cultura como geral. A cultura como geral. Olha, não está. Todos estamos com problemas. A gente estava falando agora há pouco a respeito do Alagoas em Cena. Que é tudo um pouco confuso, porque em algum momento o Alagoas em Cena funciona, aí depois o Alagoas em Cena vira uma mostra de teatro, né? O primeiro festival de teatro, que a justificativa foi que não houve Alagoas em Cena em função dessa primeira mostra de teatro. Que eu ainda tenho muitas ressalvas com relação a isso. Era importante continuar com Alagoas em Cena e criar a primeira mostra de teatro, entendeu? Não interromper uma ação tão importante para todos os setores, né? Dança, música, poesia, as áreas da literatura. Ficaram descobertas, a salvo o último edital que eu vi agora da Gráfica Graciliano, que contemplou algumas pessoas. Então, as pessoas também desse segmento ficaram um tempo à margem, sem saber como produzir, né, as coisas. Então, só para a gente finalizar o nosso encontro, eu queria dizer que bom que a gente está discutindo. Esperando, evidentemente, que esse vídeo ele fique assim, mais que bombado, né? Que as pessoas todas, assim, milhões de acessos. Sinceramente, porque a gente vai entender. É pra cá, porque eu tô sendo dirigida. Que a gente consiga ouvir tudo que foi discutido aqui, né? Todos os ânimos que possam ter se inflamado, porque a gente tá muito cansado mesmo, né? Cansado de falta de justificativa, cansado por falta de oportunidade, que a gente tem que ficar construindo, como o próprio Henrique falou, com a nossa força, com o pai, com o amigo, com o colega que está ali trabalhando de graça, vendendo as coisas, né? Não vamos entrar nos detalhes tão sórdidos. Mas a gente querendo muito que a sociedade civil entenda que é um movimento sério, que abrange todos os setores. Abrange todo mundo. Todo mundo quer isso, mas a gente quer mesmo que as coisas sejam esclarecidas. A gente já sabe que esse dinheiro já foi dado, parabéns para vocês que foram contemplados, mas nós queremos que os editais aconteçam em todos os segmentos: teatro, dança, audiovisual, literatura, folguedo, audiovisual, enfim, todas as questões que... música, claro. E eu queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui, que realmente essa iniciativa ela permaneça, que o Pós-TV seja o primeiro, e eu nem vou dizer que ele é especial, mas ele é extremamente necessário dentro de todos os problemas que a gente enfrenta culturalmente no nosso estado, né? Posso fazer eu queria fazer que vocês fizessem a última convite palavra. Informal aqui, em nome da Pop Fuzz e do movimento. Claro. Eu acho que para a gente conseguir avançar, além da reunião formal, protocolada, por que não trazer o presidente da Fundação Municipal e o secretário de Cultura do Estado? Vir, a gente vai. É só um espaço, né, alternativo, mais aberto. Não, e eu acho importante, viu, seu secretário, que o senhor se coloque, não só na TV Gazeta, não só na Bajussara, e seja lá onde for, mas que o senhor se coloque pra gente. Né? A gente, de fato, exige que explicações sejam dadas. Isso, né? Eu quero primeiro agradecer a todos pela iniciativa. Muito legal a gente falar sem firulas e sem medos e sem formalidades. É muito legal a gente ter esse espaço. Acho que a gente poderia ficar até mais tempo falando, mas está todo mundo cansadão, quer ir para casa, descansar, é para amanhã trabalhar mais e fazer mais. Mas o que eu queria era convidar a sociedade civil a se organizar, né, prestar nossa solidariedade, nosso apoio a todos os movimentos, todos os levantes sociais aí, lutem mesmo, resistam, e convidar vocês a irem até a página, participarem da página, e quem tiver vontade de chegar junto, de expor seus problemas, de se colocar lá, de nos ajudar. A gente está precisando de gente para a secretaria do movimento, a gente está precisando de gente para... Tem vários trabalhos, várias demandas, porque a gente é um movimento sério, não é uma brincadeira de diretores de cinema,
de estudantes. Ninguém quer se promover não com é isso aqui. Não é isso, pelo contrário. É para todos nós, isso é para todos nós mesmos. A gente abriu a discussão para todo mundo. Claro que a gente está se organizando, claro que a gente está se entendendo, a gente está se articulando. Isso exige que a gente silencie em alguns momentos e avance em outros. Mas a gente está convocando todo mundo para fazer esse levante aí. Assinem a petição, não esqueçam. Facebook/Quebre, entra lá, tem tudo lá. Inclusive tem a carta, tem a petição online, vota, assina a petição. E depois confirma no e-mail, porque essa tem que ter essa confirmação. Só é validada depois da confirmação do e-mail. E tirem a foto. E tirem a foto. Se exponham também. E venham ser voluntários. Vamos trabalhar junto, todo mundo. Vamos participar das ações. Não vamos deixar a gente isolado, não, porque a gente está brigando por todo mundo. Não é uma briga única e exclusiva. Quero fazer só uma última colocação, é que pegando o que o Nivaldo falou, a gente na verdade está fazendo política aqui, a gente realmente é político, o movimento da gente nasce dessa intenção realmente de fazer política, mas de fazer uma política diferente do que a maioria das pessoas está acostumada. A gente, embora seja político, a gente não tem um partido, nosso partido a gente costuma repetir, é a sociedade civil organizada. E o movimento também não quer ser vamos dizer assim, o arauto de uma nova era. Não. A gente só está funcionando como um catalisador de todo um movimento que já está havendo em Maceió. Tem o Maceió que queremos, tem várias outras mobilizações de todos os outros setores que estão nesse momento exigindo realmente um quebra. É preciso quebrar com esse mesmo paradigma, sabe, da concentração do poder só na mão de alguns, do poder inclusive de determinar como se pode e o que se pode dizer por meio da cultura. Então esse quebre o balcão, na verdade, é uma quebra simbólica, pois o movimento, na verdade, quer construir coletivamente e democraticamente. A gente aqui não está trazendo a verdade, a gente aqui não está dizendo que eu sou detentor, a política cultural tem que ser essa ou aquela. Pelo contrário, a gente está trazendo mais questionamentos do que respostas prontas. A gente quer construir com a sociedade e exigir do governo que trabalha para a sociedade, trabalha para a gente, exigir que essas políticas sejam implementadas e que estejam na mão das pessoas. Começou com o movimento audiovisual, mas ele quer agregar todo mundo, porque toda a sociedade alagoana vai ganhar. Esse quebra a gente tem que fazer. Esse sim vai ser um quebra que a gente vai poder se orgulhar. Quebra do bem. A gente queria agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo agora. E agradecer mais ainda quem assinou e quem assinará a petição. Esse é o primeiro programa, né? Feliz demais de ter sido convidada pelos meninos, obrigada. E vamos esperar que existam mais pós-TV, mais debates, né? Mais vontade de fazer com que as coisas funcionem, andem, mais transformações e muito mais esclarecimentos acerca de tudo que a gente vem aqui debater amigavelmente, democraticamente e deixando claro que o Quebre o Balcão é um primeiro passo de uma grande caminhada, mas podem ter certeza que será uma caminhada firme, concisa, direta, reta, entendeu? Sempre em busca da verdade, do esclarecimento e da melhoria da cultura em nosso estado. Com serenidade, mas e com serenidade, mas com persistência. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Pup Fuzz, né? Obrigada, Pup Fuzz. Ei, faz uma foto aqui. Vamos lá. Rolling Stones, olha em pé, Rolling Stones. Rolling Stones. A gente acabou, não? Acabou já, né? Eu bati cabelo ao vivo.